está fazendo. O que Deus está fazendo é o que está na palavra de Deus, que ele manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele. E nós vemos, e todo mundo conhece a palavra, esta passagem. Eu vou adiantar um pouco para nós podermos ganhar tempo, né? Que passa todos os filhos de Jessé, homens formosos, homens grandes, né? Homens que têm estatura de rei, mas Deus, ele não olha a estatura física da pessoa, assim como ele disse para Samuel, quando ele quis ungir o primeiro que passou diante dele. Ele se encantou com a personagem daquele homem, com o físico daquele homem. Esse homem, sim, tem jeito de rei. Mas Deus diz: calma, Samuel, não é esse daí. Vocês olham por fora a aparência, mas eu olho o coração. É o que acontece nos dias de hoje, meus amados irmãos. Muitas das vezes não adianta ter voz bonita para louvar, não adianta ter palavras bonitas para falar para a igreja, não adianta ter curso de teologia, se Deus não usar para falar com o povo. Só sabe falar bonito, mas quando chega perante a igreja do Senhor, a teologia, as palavras bonitas, fica somente para ele, porque o povo não vai entender aquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está operando. Mas quando chega alguém humilde, alguém que mal sabe ler, ele lê um versículo da Bíblia, e o Espírito Santo habita sobre ele, e ele começa a falar com a igreja, todos que estão na igreja começam a entender e saber que é Deus falando com cada um deles. Glória a Jesus. Então nós vemos, amados irmãos, que Samuel sai e vai até a casa de Jessé, e ali passa todos os filhos. Quando termina, ele disse: mas acabou-se os seus mancebos? E ele disse: não, ainda tem mais um. Só que este um não está em casa, este um está cuidando das ovelhas malhadas. E Jessé manda dizer: busque ele. Mas por que que ele não estava ali? Por que que os outros irmãos dele todos estavam ali esperando Samuel chegar? Porque o profeta, ele não ia na casa de ninguém de surpresa. Ele chegava, ele mandava avisar que ia, com certeza o banquete estava formado. E por que que o filho mais novo não estava ali? Vou dizer o porquê. Ele era diferente dos primeiros filhos. A palavra de Deus diz que ele era ruivo, olhos claros. Então ele era diferente. E com certeza, ele era bem diferente a ponto de o pai se envergonhar dele. Nós vemos o tanto que ele era diferente, que quando ele peca, mais adiante, depois de formado rei, ele disse a Deus, que do pecado ele foi gerado. Então tudo representa, irmãos, que ele tinha que ser diferente, sim, por algumas razões. Mas esses são detalhes que eu quero entrar por outro caminho. Ele cuidava das ovelhas malhadas, e aquelas ovelhas não é só por causa da pele diferente, a pele manchada. Não, eram ovelhas com defeito, ovelhas de todos os tipos tinha ali, menos as ovelhas sãs, sadia e bonita. Porque essas ficavam na frente da casa grande, no pasto na frente da casa grande. E as ovelhas malhadas, aquelas ovelhas que eram perdidas, eles não matavam, porque o povo israelita naquela época, eles tinham muita adoração pelas ovelhas. Não mataria a torta e a direita, não. Eles usavam aquelas ovelhas para poder tirar a lã, para poder fazer cobertores, fazer as coisas, os tecidos para eles. Por isso eles ficavam reservados bem para trás, bem no fundo, bem longe da casa grande. Por isso Davi estava escondido lá para trás. Mas quando Samuel manda chamar, ele larga tudo lá e vem. Quando ele vai chegando, Deus avisa Samuel: é este.
E Samuel unge ele. E a partir daquele momento a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus repousa sobre Davi. No mesmo instante sai do rei Saul. Mas Davi não foi para o palácio. Davi continuou ainda a ser pastor de ovelha. Mas Deus ungiu ele como rei. E agora começou a caminhada para que ele pudesse chegar ao reinado. Trazendo-nos para os dias de hoje, irmãos, na igreja de Deus, na igreja de Jesus aqui na terra, não é diferente. Cada um de nós que aqui está, teve um chamado. E esse chamado foi um pastor que fez o apelo e nós erguemos a nossa mão. Quando nós erguemos a nossa mão, nós viemos aqui na frente, recebemos uma oração, e esta oração foi abençoada em nossa vida, porque se não fosse, nós não estaríamos permanecendo até hoje. Mas, se nós estiver pressa para chegar ao determinado ponto em que Deus quer por cada um de nós, nada pode acontecer por nossa própria vontade. Nós temos que esperar a vontade de Deus. Muitas das vezes a pessoa, ela vem para a igreja, se converte, então passa um tempo na igreja, ele quer ser já obreiro, ele quer ser já um pastor, ele quer ser muitas coisas dentro da igreja. Ele pode sim ser qualquer coisa dentro da igreja, um trabalhador dentro da igreja, porque não é por ser pastor que tem sim, que é mais do que as pessoas perante Deus. Pastor dentro de uma igreja é para caminhar as ovelhas, ensinar as ovelhas, e a Bíblia diz que a boa ovelha entende o seu pastor e obedece ele. Por isso que os pastores existem na igreja, mas os irmãos têm que esperar o chamado de Deus para poder fazer a obra. E às vezes não acontece. Muitas das vezes a gente tem visto irmãos, saindo da igreja porque chega um outro que já vem de uma outra denominação e já ocupa um lugar, mas Deus chamou ele e pôs aqui, e daí vai discutir com Deus essas coisas, e ele que está na igreja há bastante tempo, ainda está sentado trabalhando muito pouco, então ele se enfesa e às vezes sai da igreja. Mas não é assim que funciona, é o chamado. Davi, ele foi ungido rei, mas ele não foi imediatamente para o reinado, ele ainda voltou para o pasto, ele ainda foi lá cuidar das malhadas dele, ele teve que conseguir um caminho, ele teve que subir de degrau em degrau, para ele poder chegar ao reinado. Mas como isso aconteceu? Deus usando ele de formas diferentes. Glória a Deus, aleluia. Perdão, é que caiu um folheto aqui, eu preciso dele. Então, Deus, ele vai graduando as pessoas de acordo com o coração das pessoas, com a obediência das pessoas. E nós vemos na palavra de Deus que Davi era obediente. Davi era um homem que o coração dele era voltado para Deus. Tudo que fazia, ele fazia em prol de Deus. E por isso Deus operava na vida dele. E nós vemos, irmãos, que para o primeiro passo que Davi, para chegar no reinado, o povo de Israel estava lutando, e o pai de Davi fala para Davi: Davi, eu preciso que você vá até aonde o povo de Israel, os meus filhos estão lutando, e ver como que é que está a guerra. Eu preciso saber como que estão os meus filhos, que está lá. E o povo de Israel, ele estava lutando, mas daquele jeito, lutando parado. Sabe como é que é lutar parado? Com medo do adversário. Os filisteus estavam provocando eles de todo tipo, e eles não estavam reagindo. E quando chega Davi ali e pergunta: como vai indo a guerra? Meu pai quer saber. Perguntou para os seus irmãos. Os irmãos disseram: a guerra está indo muito bem.
Ele disse: se está indo bem, eu vou acreditar no que você está falando. Mas veja só, de repente sai aquele gigante, aquele homem enorme, do outro lado da colina, e grita: se tiver homem em Israel, que venha lutar comigo. Não tem homem aí em Israel? Mas nessas alturas, todos ficavam quietos. Saul, a palavra de Deus diz, a história é que ele tinha 2,6 metros de altura. Só que o gigante que estava falando com ele tinha 3 metros e alguma coisa. Olha como o trabalhar de Deus, como que é interessante, irmãos. Quando Deus quer operar as coisas, Ele age de maneira que nós não entendemos. Veja bem, então, quem era para lutar com aquele gigante? Saul. Saul era o mais grande da turma, mas o Espírito de Deus não estava mais nele, e ele tinha medo. Davi saiu perguntando: o que é que ganha a pessoa que lutar com aquele gigante? Aí falaram: ganha 3 coisas. Primeiro, casa com a filha do rei. Depois fica rico de riqueza, pega muita riqueza, e a sua família fica isento de todos os impostos. Davi para e o estralinho vai na cabeça. Aí, olha o primeiro degrau aí para mim chegar perto do rei, para mim chegar perto do reinado. Mas ele não sabia, porque não era estratégia dele, era Deus usando ele, Deus trabalhando ele. Muitas vezes acontece conosco isso daí, né? A gente está despercebido, de repente a gente está aqui, já em cima do púlpito. Mas meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? É Deus que te pôs aqui, e daí? Se Ele te pôs, é porque você é capacitado para isso. E se você não é, Ele te capacita para você fazer. Isso é Deus. Glória a Jesus. Então nós vemos, irmãos, que Davi chegou e disse: rei, eu vou lá e mato aquele homem lá, porque eu não aceito um circunciso desse desafiando o povo de Deus, desafiando Israel da maneira que ele está desafiando. Mas acontece que muitas das vezes você quer fazer as coisas e os próprios de dentro da sua casa não deixam. Muitas das vezes você quer ir levar uma palavra, alguém diz: não vai não, rapaz, vai para quê? Para que você vai perder tempo de ir lá? Muitas das vezes você quer sair para ir louvar, para quê? Já tem muita gente que louva lá, que você vai fazer lá? Muitas vezes você quer ir sair para ir pregar o evangelho em algum lugar, vai lá aquela igreja lá, está cheio de pastores sentados lá à frente, rapaz. O que você vai fazer lá? As primeiras pessoas de dentro de casa, às vezes, eles te tiram de cabeça, que é o que aconteceu com Davi. Os seus irmãos disseram: volte embora para casa, rapaz, porque você vai morrer. Está vendo que aquele homem lá foi matador desde criança? Você o que sabe fazer, Davi? Você não sabe fazer nada. E um ponto, irmão, muito importante, que antes de Davi ser consagrado, antes do azeite na cabeça dele, nada acontecia com Davi. Foi só depois que derramaram o azeite sobre a cabeça dele, que ele foi ungido a rei, começou a vir os problemas para ele. Começou a aparecer leão lá no meio das ovelhas dele, ele teve que matar. Começou a aparecer urso lá, ele teve que matar. Com certeza lobos. Mas antes não, mas por que depois? O crente é a mesma coisa. Enquanto você não está na igreja, enquanto você não aceitou a Deus, a vida parece ser normal. Depois que você ergue a sua mão, entrega o seu coração a Jesus, aí vem as diversidades da vida, vem os lobos, vem os ursos, querendo te devorar, mas nessa hora, é a hora que você precisa ter o Espírito de Deus, e lutar e vencer, assim como Davi venceu. Glória a Jesus. Por isso eu gosto de pregar o Velho Testamento, o Novo Testamento, porque nós achamos exemplos sobre os dias de hoje. Porque ser crente não é fácil. Se fosse fácil, nós não precisaríamos estar aqui, ouvindo alguém falar, ouvindo louvar. Não, se fosse assim fácil, de casa mesmo nós ligávamos o radinho e ficávamos ouvindo. Não, é difícil, irmão, ser crente. É difícil, nós temos que passar por diversidade. Nós temos que passar por luta.
Mas nós temos que estar preparado para vencer essa luta, assim como Davi estava preparado para vencer o leão, para vencer o urso e para vencer aquele gigante. Ele não estava sozinho. Glória a Deus. Então o que diz? Saul diz a ele: tudo bem, mas eu ainda acho que você tem que ir embora. Ele diz: Saul, eu ainda não te falei. Eu matei urso, matei leão, quando eles queriam comer as ovelhas do meu pai. Contou a história para Saul. Muitas das vezes nós temos que contar a nossa história assim, para a pessoa poder acreditar em nós, porque cada um de nós que estamos aqui tem uma história de vida, tem uma história para contar, e muitas das vezes as pessoas não sabem, mas a gente já passou por lutas, já vencemos leão, já vencemos urso, estamos de pé pela misericórdia de Deus. Se ele não tivesse falado para Saul, Saul não teria deixado, porque Saul não queria uma morte nas suas costas, mas ele disse, e Saul falou: então, Deus seja contigo, vá. E o que ele fez? Ele pega, desce até o córrego, o lago ali, pega 5 pedras. Por que 5? Porque ele ainda precisava, pensava: se eu errar 1, eu tenho mais 4. Se eu errar 2, eu ainda tenho mais 3. Ele estava prevenido. Isso é com nós temos que estar prevenidos, porque os demônios é legião, né? É legião. Às vezes com a pedra só você derruba, mas tem bicho teimoso que você precisa de 2. Mas você tem que ter bagagem para poder espantar os maus que invadem a sua vida. Você tem que ter força. Se nós soubéssemos, irmãos, a força que nós temos, porque foi Deus que deu. Deus deu tudo para nós. Nós é que não soubemos aproveitar. Hoje, eu fico até assim pensando, quando a gente vem na frente receber oração, eu fico pensando: meu Deus, por que eu estou indo ali para receber oração? Eu tenho o poder da oração na minha mão. Eu tenho o poder da oração. Deus deixou os homens capacitados para orar, porque a Bíblia diz, né? Vá até a tua igreja, peça aos seus pastores, aos seus presbíteros que oram por você. A Bíblia, Deus deixou. Mas se nós formos fortalecidos diante da palavra de Deus, ninguém é doente. Nós não precisamos dessa oração. Mas nós vemos, irmãos, que quando Davi pega aquelas pedras e ele vai para encontrar com aquele gigante olha e tira o maior sarro na cara de Davi, olhando para ele, desfazendo, como você estivesse olhando um cachorrinho recém-nascido. Só que aquele gigante, ele não sabia de 3 coisas sobre Davi. A primeira coisa que ele não sabia é que Davi era um homem escolhido por Deus. Ele não sabia disso. Ele também não sabia que aquele homem tinha experiência com Deus. Ele não sabia disso. Uma outra coisa que ele não sabia é que Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. É o que fez a diferença, irmãos, na vida de Davi. Porque quando aquele gigante desafiou Davi, ele diz: você vem para mim com espada e lança, mas eu vou sobre ti em nome do Senhor Deus. Quem é mais forte, irmãos? Quem é mais forte? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Agora já estou terminando, viu, irmãos? Agora eu já vou falar uma coisa. Como um hominho pequeno, de estatura fraca, tinha 17 anos aproximadamente, a Bíblia nos fala, como aquele homem tinha uma força tremenda para jogar uma pedra na testa de um homem de 3 metros de altura, pesando aproximadamente 400 quilos,
Uma pedra que cabe numa maia de estilingue, para se chamar assim, né? Que era a tal de funda que ele jogava. Olha se a força dele dava para derrubar aquele gigante. É mistério de Deus, irmãos. É Deus na frente. É Deus ali. Muitas das vezes você fala, eu sou fraco e eu não aguento com esse gigante. Essa tribulação vai me vencer. Não vai não. Não vai não, porque do teu lado está um Espírito Santo. Do teu lado está um Deus forte. Do teu lado está alguém que tem força para dominar todas as coisas. Por isso, crie força cada vez mais e acredite na palavra do Senhor. Que tenha força, que nada pode te vencer se você quiser. Glória a Deus por isso. Nós vemos que Davi joga aquela pedra pega na testa do gigante. O gigante tinha aquela coraça grande, que segundo a palavra de Deus, a coraça dele pesava 60 quilos. Segundo a história diz. E ele cai de bruço no chão. Imagina o que é poder de Deus. Davi então arranca a própria espada dele, corta o pescoço dele e leva a cabeça dele para Israel. Eu imagino aí, foi o primeiro degrau para ele entrar para dentro do palácio. Por quê? Foi o segundo degrau, porque depois que ele foi ungido rei, o Espírito de Deus tinha saído dele, de Saul. Então precisava de alguém para tocar. E quem foi tocar? Davi. Esse foi o primeiro passo para entrar dentro do palácio. Só que ele não ficou. Ele ia lá, tocava para o rei e depois voltava para as malhadas. No segundo passo ele vai lá e ele mata o gigante. O terceiro passo qual que é? É ele casar com a filha. E ele já começou a ser comandante do exército de Saul. Quando Saul estava ruim, que ele começou a ir no palácio, ele começou a observar como que o rei fazia, como que o rei andava dentro do palácio, como que o rei comia, como que o rei resolvia os problemas, as coisas. Porque Davi não sabia de nada. Davi nem sabia que era rei. Como que ele vai ser rei se ele não sabia? Ele tinha que aprender de alguma forma. Depois que ele aprendeu como se andar dentro do palácio, como agir dentro do palácio, aí Deus falou, agora você vai para dentro do palácio. Tem coisas mais importantes para você lá dentro. Aí ele começou a tomar conta das coisas, começou a olhar daqui para lá, de lá para cá, começou a ser algo importante no exército de Saul. E ele teve chance de subir ao reinado mais rápido do que ele pensava. Só que ele era um homem temente a Deus. Ele não colocava as mãos naquilo que Deus tinha ungido. Ele esperou primeiro Deus fazer a obra. Deus dá para ele. Deus dá para ele. E Deus deu para ele, irmãos. Tanto que quando Saul morre, ele é consagrado a rei de Israel. Olha que glória. Um homem que não tinha nada, que não era nada, não era conhecido por ninguém, passou a ser rei da maior nação. E se fosse isso, não era nada, era do povo de Deus. Olha que importância maravilhosa. Por que nós não possamos ser da mesma forma? Por que nós, que não somos nada, não vamos galgando devagar a nossa escada para nós alcançar? Nada de ansiedade, irmãos. Mas para isso nós precisamos estar na casa de Deus, ouvindo a palavra, aprendendo todos os dias da palavra de Deus. Porque a palavra diz assim, que o aprender vem de ouvir. Não é escutar não, irmão. De ouvir. Porque escutar a gente escuta aqui e sai aqui. O ouvir, você ouve com isso daqui. Cada um daqueles irmãos que aqui está, se estiver ouvindo esta palavra, com certeza, pelo menos uma palavra dessa vai cravada no seu coração. Tenho certeza disso, porque o Espírito Santo de Deus, ele não volta vazio, ele não deixa que você volte vazio para casa. Amém? Vamos se colocar de pé, fazer uma oração, irmãos.
em nome de Jesus. Para agradecer a Deus por Ele nos ter dado esta noite, mais uma noite maravilhosa, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, né? E eu só tenho que agradecer a Ele, porque muitas coisas Ele tem feito na minha vida, e espero que isso ainda é o começo, porque Ele tem muito mais ainda sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui está, né? Fecha teus olhos, vamos agradecer a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela sua palavra, meu Deus, que tu tem dirigido a tua igreja. Ó Deus Santo, eu te peço a ti, Senhor, que a sua palavra surte efeito em cada coração, para que todos possam, Senhor, meu Deus, rememorar aquilo que foi dito. E alguma coisa, Senhor, vai servir para cada um dos teus filhos que aqui esteja. Deus Santo, abençoe a todos e eu te agradeço. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Obrigado, pastor.